e que a gente, quando sabe, a gente fica todo mundo assustado e tal. Mas é também movimento da gente entender que, de alguma forma, estamos sendo violentos com essas pessoas quando elas decidem abraçar uma fé que é diferente da nossa, e aí entra a intolerância. Eu venho do contexto da igreja, eu venho do contexto dos movimentos da igreja, e isso me ajudou muito e continuo, né, de outras formas participando, mas sem nunca perder essa referência. Você é um cara praticante hoje, como é que tu tá na igreja hoje? Então, eu vinha de um ritmo muito intenso, eu já cheguei a passar tempo integral na igreja, eu ia de manhã, 8 horas da manhã, fazia tudo que precisasse e saía à noite no fim das celebrações. Nos últimos tempos, desde o ano passado, né, com também o cuidado maior que eu tive com minha avó e depois do seu falecimento, eu meio que fui desacelerando de estar ali no contexto da comunidade todos os domingos, mas eu tenho que buscar isso novamente e vou sem perder, né, a referência. Diga, seu Lucas. Então, eu vou questionar o Luizinho, entrar, na verdade, nesse debate sobre a religião e sobre a importância da religião na vida das pessoas e contextualizar com outras religiões, Luizinho. Eu lembro que nós vivenciamos um período em que um padre visitou uma igreja evangélica e um pastor visitou a igreja católica, e isso causou espanto em muita gente. Isso é raro. Não, causou espanto em muita gente. Acontecer. E você vivenciou isso também. O que é que você acha que falta, né, para que ações desse tipo não causem tanto espanto? Porque embora sejam igrejas diferentes, né, todas seguem a mesma religião, né, o mesmo princípio, que é o cristianismo. O que é que você acha que falta para que a gente comece a compreender que esse tipo de comportamento não é algo incomum, não deve ser algo incomum? Lucas, eu acredito assim, que nós temos que pensar nesse cristianismo para além das igrejas. Foi bem interessante esse movimento do pastor se aproximar do padre participar de uma noite no novenário de São Roque, mas que isso precisa acontecer também depois, não como uma ideia de um evento em si, mas que essa ligação, essa conexão que eu particularmente tenho com pessoas evangélicas, eu encontro estou lembrando de várias pessoas que eu encontro na rua e que eu estou, né, muito próximo delas, porque eu também acredito nesse cristianismo que é mais amplo, que não está ali delimitado às placas de igreja ou à própria igreja católica. Então, eu acredito que é importante também que a gente supere a ideia do evento, pois quando acontece algo as pessoas ficam, né, tão assustadas porque não acontece diariamente, né? Porque não é comum, na verdade. Não é comum. Se a gente pudesse ter mais aproximação com os irmãos, além, né, do dia a dia, do lugar comum, eu acho que as pessoas não estariam tão... Acreditamos no mesmo Cristo e parece que a gente acredita em seres diferentes, né? Porque é como se evangélico e católico não pudesse... Muita gente entende isso, inclusive, que acha que não pode nem estar reunido. Na verdade, existe de fato uma barreira, não existe de ambos os lados, uma resistência. Existe, né? E aí tem uma crítica que fala, né, de todo movimento que gera um Cristo para si. De nós termos vários Cristos, e eu lembro nesse momento político do Brasil, a gente vê um Cristo que a gente se pergunta, será que aquele Cristo é o mesmo que eu entendo na dimensão da fé, que eu sinto tão próximo de mim, que eu me relaciono? É o Cristo, é aquele das armas e tudo mais, né? Pois é. Então, há também essa crítica de que, à medida que vão nascendo as igrejas, vai-se também formando um Cristo para cada uma delas, e a gente não tem esse lugar onde o Cristo, ele é comum a todos nós, não apenas no que ele viveu e que está, né, na Bíblia, lá na história, mas também nas ações, naquilo que nos aproxima, naquilo que diz que nós estamos numa mesma religião, que é o cristianismo, e eu digo sempre que existe um padrão. O Cristo é um modo de vida. Então não adianta a gente aumentar ou diminuir. Cristo continua sendo um padrão para um modo de vida, e isso deveria ser muito próximo de todos aqueles que acreditam nele. Agora, a gente está falando de segmentos religiosos, né, que tem como princípio o cristianismo, e eu vou trazer aqui uma outra questão que eu acho que a situação se agrava ainda mais, que é a intolerância religiosa, principalmente para as religiões de matriz africana. Você já chegou a
vivenciar ou, né, a perceber comportamentos de intolerância religiosa quanto a religiões de matriz africana? Sim, nós estávamos conversando sobre isso enquanto a gente vinha caminhando para aqui. Né, nós estamos agora num momento muito importante que eu valorizo, que eu mesmo sendo católico, mesmo tendo quase 25 anos de caminhada de igreja, as pessoas têm revelado que estão abraçando as religiões de matriz africanas, dizendo que estão no candomblé, que estão buscando a iniciação, que estão buscando a umbanda. E nós temos isso também em integrantes da própria igreja, né, que hoje já estão em uma outra perspectiva de fé e que a gente, quando sabe, a gente fica todo mundo assustado e tal, mas é também movimento da gente entender que, de alguma forma, estamos sendo violentos com essas pessoas quando elas decidem abraçar uma fé que é diferente da nossa, e aí entra a intolerância. Eu acho que não... Quando você não aceita, né? Quando você não aceita, quando você diz, fulana caminhava aqui comigo e hoje ela é do candomblé, então eu vou esquecer fulana, porque agora a perspectiva dela, eu tenho isso como algo negativo, do mal. E a intolerância está bem nesse lugar, né? Da gente entender que eu posso continuar a minha caminhada, e por isso que eu também afirmo, a religião é para você. E eu defendo muito isso. Eu nunca fui, e talvez eu não faça esse movimento de ir na casa do outro e convencer, dizer, vamos, vai ser bom. Não, é uma experiência pessoal e é você que decide se você continua naquela religião, se você quer viver aqueles modos, aquele modo que a religião vai conduzir também a sua vida. Por isso o tema da intolerância ele é importantíssimo e na minha vida está muito presente, porque eu estou sempre alerta ali dizendo, mesmo que a pessoa esteja numa nova caminhada de fé, ela continua sendo minha amiga, continua sendo uma pessoa que eu preciso respeitar, que eu preciso acolher e que não impede de que nós possamos também conviver juntos, mesmo que os credos sejam diferentes. Você já foi vítima de intolerância religiosa como católico em algum momento? Eu não lembro de um episódio específico, né? Mas assim, as pessoas têm muito de ficar rotulando a gente, né? Eu sou daquela época que o povo dizia, né? É a barata da igreja, vai morrer lá dentro, não sei o quê. E essa cobrança que continua até hoje, né? Mesmo que eu tenha refeito o meu modo de ser igreja, as pessoas continuam achando que eu sou essa pessoa que muitas vezes está condenando, que está dizendo pode, não pode, de que as pessoas colocam em nós um rótulo de que às vezes a gente é tão religioso que a gente não consegue entender e pensar de uma forma diferente, porque a religiosidade afasta muitas vezes as pessoas, né? A gente, quando fala de religião, de intolerância religiosa, e da crença, a gente fala muito de fé. Sim. Porque quem escolhe ser evangélico, né, protestante, ele tem a fé. Quem é católico também manifesta a sua fé. Quem é da Umbanda manifesta a sua fé. Agora eu te pergunto, Luizinho, o que é fé na tua concepção? Como é que você pode definir? Lucas, a fé ela é algo que é construído dentro da gente. Também na nossa formação humana, eu acredito que ela seja importante, mesmo que você não tenha uma religião. Acho que a fé é esse componente, né, que está ali muito próximo da confiança. E é muito bom você falar sobre isso, porque eu tenho um grupo, né, que ele nasce na Igreja Católica, ele nasce com espiritualidade, e agora eu tenho que fazer todo um movimento, que é o grupo Nossa Tenda, de que esse grupo não se torne uma equipe religiosa ou que seja apenas moldada por essa espiritualidade. E um dos temas que nós íamos discutindo é sobre positividade tóxica, que é essa coisa, né? As pessoas têm uma fé... Essa é novidade para mim. Pois é, depois vamos pesquisar melhor.